Magnavi está conversando com o comandante Alberto Fajman, trata-se do diretor de operações de voos da Varig, e com o brigadeiro Venâncio Grossi, diretor-geral do DAC, a nossa autoridade maior da aviação comercial. E falando sobre o 777. Eu não queria conversar com o brigadeiro como diretor do DAC, mas como piloto, como comandante. O que significa para a aviação brasileira, brigadeiro Grossi, termos um equipamento como o 777 cruzando os nossos céus? Primeiro, boa tarde para o nosso amigo Carlos Magnavita e todos os ouvintes. Ter o 777 na frota brasileira tem dois significados, eu como piloto falando. Primeiro, vai trazer para os nossos pilotos um equipamento de altíssima tecnologia que tem em si tudo que há do estado da arte na aeronáutica mundial e, portanto, deve ser um orgulho muito grande para os pilotos que o vão operar, como para o diretor de operação que vai ter que planejar esta operação. E para o Brasil é demonstração de prestígio. Uma empresa que vai operar no mercado internacional com uma aeronave onde a bandeira brasileira estampada no dorso mostra um equipamento de última geração, no estado da arte da tecnologia aeronáutica, demonstra o prestígio do país. Isso para o Brasil é muito bom não só pela parte operacional, que vai dar aos usuários brasileiros um equipamento de magnífica qualidade, como para o país, como geopoliticamente falando, no campo internacional, mostrando o prestígio das suas empresas e o prestígio da própria bandeira. Grande cartão de visita, sem dúvida. Agora, eu gostaria de falar com o comandante Fajman. Essas palavras do brigadeiro, principalmente de um homem ligado à aviação, representa também um anseio dos pilotos e dos comandantes da Varig. Principalmente os comandantes de estarem agora linkados com o top da aviação mundial, porque esse é o primeiro 777 a estar voando com a bandeira latino-americana e o primeiro do nosso continente, não, comandante? É verdade, mas como você falou muito bem no início, você disse que você ia tratar o brigadeiro Grossi não como diretor-geral de aviação civil, sim como piloto. Então eu gostaria de dizer que o brigadeiro Grossi me checou no primeiro avião que eu voei na Varig, que foi um 727. Ele não gosta de lembrar, porque foram muitos anos atrás e provavelmente eu tenha lhe dado muito trabalho. O 777, o piloto é uma profissão interessante, né? Em outras profissões, né, a pessoa escolhe pelas oportunidades, pelo salário, por uma série de coisas. Normalmente, a pessoa que quer ser aviador, ela primeiro gosta de ser aviador e depois é que ela se dá conta que isto é uma profissão, né? Então, por mais que nós estejamos vivendo num mundo muito profissional, o aviador ainda tem aquele seu lado amador, né? Então, é muito interessante a alegria que um piloto tem cada vez que ele tem acesso a um avião mais novo, com alguma tecnologia diferente, né? E realmente o nosso grupo de voo está extremamente orgulhoso de que nós tenhamos adquirido esse avião, que evidentemente não foi adquirido por esse motivo, foi adquirido pelas suas características de economia, de conforto, de capacidade de valor. Um avião como esse, num voo de ida e volta a Londres, ele chega a economizar 43 mil litros de combustível com relação a um MD-11, por exemplo? Não somente é verdade, como são 47 mil litros, né? Ao preço que hoje existe do combustível no mundo, e já aproveito para dizer que ele está muito caro aqui no Brasil, isso representa quase... o tamanho do brigadeiro? Isso representa quase 12 mil dólares em cada viagem, né? E além do peso menor que você é obrigado a levar para fazer a mesma missão. Eu queria que você falasse agora da preparação, e o DAC tem uma participação, porque você citou o caso do cheque. Cada evolução dessa é acompanhada também por um acompanhamento do próprio DAC. E o avião chega agora, mas esse trabalho começou lá atrás, com o treinamento dos pilotos. Como é que o DAC se prepara para a introdução de uma aeronave nova na questão do cheque? O DAC se prepara exatamente como é preparado os pilotos da empresa que vai receber o avião. Caso típico da Varig. Quando a Varig comprou o avião, ou colocou no DAC o pedido de importação desta aeronave pela Kotak, todos os trabalhos no DAC já começaram foi dado início
Ao mesmo tempo que a Varig preparava os seus tripulantes, o DAC preparava os seus inspetores. Não só os inspetores de voo, não, os inspetores de manutenção também. Então, ao mesmo tempo que a Varig tinha os seus inspetores, os seus pilotos e mecânicos fazendo curso na fábrica, o DAC tinha pilotos e mecânicos também do DAC fazendo curso para serem inspetores desse avião. Queria que você contasse também a preparação que foi para a chegada desse avião. A preparação é uma fase extremamente interessante, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, vou aproveitar até para fazer mais uma propaganda nossa. A Varig é a única empresa que tem um centro de treinamento no Brasil e nós já tivemos chance de junto visitar os simuladores da Varig. Como este avião está recém-chegado e ainda o número de aviões não justifica termos um simulador aqui, até dentro da própria negociação, você ganha algumas horas de treinamento na própria fábrica, que é em Seattle, né? Então, como o Brigadeiro bem disse, dentro dessas pessoas que serão treinadas, existe também um oficial do DAC que fará o mesmo tipo de treinamento. Então, o nosso pessoal já há 4, 5 meses começou com o treinamento teórico, depois o treinamento de simulador e que culmina então com o treinamento em voo. E a partir daí o DAC regularmente verifica a proficiência dos nossos pilotos e nós treinamos de 6 em 6 meses para... Quantos pilotos preparados hoje? Lógico, Brasil. Eu queria acrescentar não só dos pilotos, mas dos mecânicos também, da manutenção do equipamento também. É o AVSEC, que é o segurança de aviação no seu contexto mais amplo e global. Quantos comandantes hoje e copilotos? Nós temos 24 comandantes treinados e 23 copilotos treinados. Eu queria agradecer imensamente ao Brigadeiro Grossi, queria agradecer também ao comandante Alberto Fajma, diretor de operações de voo da Varig. Estamos mostrando nessa série de programas especiais o 777, esse novo astro da aviação comercial brasileira, portando orgulhosamente a bandeira da Varig. Obrigado. Programa Magnavita para todo o Brasil pela CNT, em velocidade cruzeiro. Nós estamos a bordo do moderno 777, o Boeing 777 da Varig, da primeira classe, poltronas, segundo a contabilidade do Osiris Silva, poltronas de $1 milhão, voando num dos mais modernos equipamentos da aviação comercial do mundo, agora com a bandeira Varig, com a bandeira do Brasil. E ao meu lado, o vice-presidente comercial e de vendas da Varig, Roberto Macedo. Roberto, eu acho que é um sonho para qualquer administrador de empresa aérea ter no seu portfólio uma aeronave como essa e com um padrão de qualidade de serviço como essa, inclusive com internet online a bordo. Sem dúvida, do ponto de vista de aeronave de grande porte para voos intercontinentais, este avião que nós estamos voando agora, o 777, é um dos aviões mais modernos do mundo. Traz também, além de toda essa modernidade, um volume de tecnologia embarcada muito interessante. Como você mencionou, hoje a Varig, com muito orgulho, uma empresa genuinamente brasileira, é a terceira empresa do mundo a disponibilizar o internet a bordo. Então, um avião de altíssima geração, moderno, com muita tecnologia e com bastante conforto também, né? Então é muito gratificante para um executivo de companhia aérea. Nos sentimos bastante honrados, orgulhosos mesmo de está trazendo ao passageiro da Varig, ao passageiro do Brasil, o que há de melhor em termos de transporte aéreo, em termos de segurança e de modernidade em aviões de longo curso hoje. Roberto, o que representa a bandeira Varig em termos de aviação no Brasil, não só aviação doméstica, como aviação internacional? Bom, a bandeira Varig na aviação internacional, ela se comparada com as demais bandeiras brasileiras, a Varig para viagens internacionais responde hoje por algo entre 85% e 88% do volume de passageiros transportados no Brasil. A bandeira Varig no doméstico, ela se faz presente através da Varig nos voos
de longo curso, digamos assim, distância maiores dentro do Brasil, e através da Rio Sul e da Nordeste, nos aeroportos centrais e em regiões específicas do país. Então a bandeira Varig, que é a somatória, o conjunto dessas três empresas, ela responde hoje por 40% de participação no mercado. Isso significa liderança absoluta do mercado doméstico e do internacional, né? Sem dúvida, é um motivo de bastante orgulho para nós, mas que aumenta substancialmente a nossa responsabilidade também, porque é um mercado, como você sabe, extremamente competitivo. Hoje nós temos aí algo em torno de 30 companhias aéreas de vários níveis e de praticamente todas as partes do mundo competindo no Brasil. Então é uma responsabilidade muito grande manter essa liderança com uma competitividade tão acirrada e com competidores do mundo todo, inclusive países praticamente toda a Europa, Estados Unidos, Ásia, América do Sul, enfim. Por isso a necessidade de investimentos como o 777 para oferecer aquilo que a concorrência internacional está oferecendo de melhor no mundo. Sem dúvida, essa indústria ela se caracteriza bastante pela inovação e pela a necessidade de avanço tecnológico, né? E a Varig, para se manter competitiva no cenário internacional, ela precisa ter um plano de renovação de frotas. Esse plano compreende algo entre 5 e 10 anos. E evidentemente que um plano para 10 anos, ele acaba tendo ajustes ao longo do tempo, né? Para que a gente faça refletir o momento que o mercado está vivendo. E neste momento é extremamente interessante a gente poder substituir parte da frota por aviões como este aqui. Eu queria falar desses aviões. Nós estamos aqui gravando a entrevista da primeira classe. Eu coloquei que eram Protonas de $1 milhão, porque o projeto de configuração para a primeira classe rateado pelo volume de poltronas dá aproximadamente isso em termos de investimento. Em termos de conforto, a executiva, por exemplo, que é um dos setores na aeronave de maior taxa de ocupação nos voos para a Europa. A Varig tem o domínio do tráfego internacional. Qual a capacidade hoje do 777? Bom, 6 na primeira? 6 na primeira, 49 e a classe econômica que perfaz um total de 283, 289 assentos. Telas individuais? O importante é que o conforto, a modernidade, a tecnologia não se restringe à primeira classe executiva. Ele tem telefone a bordo, ele tem internet nas 3 classes, na primeira executiva econômica, ele tem telas, monitores, vídeos individuais nas 3 classes, né? Digital, de última geração. Ele contempla também via internet uma série de jogos de entretenimento, né, para todas as faixas etárias. O espaço entre as poltronas, tanto da executiva quanto da classe econômica, também é diferenciado. Então ele é um avião, do ponto de vista de conforto, ele não se restringe à primeira classe do avião. Esse conforto, a nossa preocupação sempre foi que estender esse conforto para as demais classes do avião. Isso nós conseguimos. Ou seja, uma classe econômica com todos os serviços de uma pequena business, ou seja, telas individuais, telefonia, espaço para apoiar os pés, um aumento de reclino maior e espaço maior entre as poltronas. Sem dúvida. A nossa preocupação, como eu estava lhe dizendo, era de estender a todas as classes, todo o conforto, toda a tecnologia que esse avião oferece. E isso nós conseguimos. Roberto, eu queria finalizar e de forma especial mandar um recado para o Rio de Janeiro, porque dentro dessa reorganização, reordenamento da aviação mundial, está se tornando necessário algumas medidas, principalmente com relação a mercados como o Rio de Janeiro. Na realidade, não houve um cancelamento do voo do Rio para Miami, houve um fusionamento desse voo com o voo de São Paulo. Isso é correto? É correto. Nós fusionamos os voos de Miami, São Paulo e Rio para Miami. Agora, é pontual, é uma decisão que nós tomamos em função da conjuntura internacional, que todas as empresas aéreas do mundo vêm fazendo, reavaliando a sua oferta, e é exclusivo para o mês de novembro.
As reservas futuras para dezembro sinaliza seguramente o retorno desse voo após 10 de dezembro, direto Rio-Miami. Eu queria agradecer, está aí o speaker do comandante. Estamos gravando literalmente em pleno voo. Essa tranquilidade permite ao nosso telespectador compartilhar dessa experiência que é voar num Boeing 777, última geração em termos de aeronaves intercontinentais. Aliás, é o primeiro avião intercontinental birreator homologado para voos de longuíssimos cursos. É verdade, esse é o primeiro 777 da América Latina, que a Varig está trazendo, e é o primeiro birreator de grande porte, com capacidade para mais de 300 passageiros, não é o nosso caso, da nossa configuração, mas homologado para travessia do Atlântico e viagem de longo curso. Está aí a palavra do principal executivo da área comercial desse grupo, que é o número 1 no mercado, não só doméstico como internacional, e que mais uma vez prova a sua liderança, trazendo em benefício de nós, usuários, um equipamento do porte de um Boeing 777, a primeira aeronave desse tipo a voar sobre uma bandeira de uma companhia latino-americana. Roberto, muito obrigado. Estamos aí, o programa Magnavita para todo o Brasil, pela CNT, a bordo de um Boeing 777 da Varig, voando entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Velocidade de cruzeiro entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro. Vamos conversar com o comandante Sérgio Gomes, que é o nosso comandante-chefe do voo. Comandante, queria dar para os nossos telespectadores algumas informações que deem a ideia da potência e da grandiosidade de um aparelho como o 777. Esse avião, o principal que eu vejo a grande mudança são em relação aos motores dele. São os motores de 94 mil libras de empuxo cada. Então são motores de alta performance e que tem acho que uma grande parcela, esses motores da General Electric, uma grande parcela no sucesso da operação desse avião, a nível de economia e performance em geral. Cronometravam uma decolagem, estava com o Osiris Silva, com o Brigadeiro Grossi, com o comandante Fesmo, e nós vimos que a decolagem se deu em 20 segundos, em termos de pista. Exatamente, porque nós não usamos toda a potência do motor, porque nós temos vários tipos de operação, com redução do motor, que isso prolonga a vida no motor. Então nós usamos uma potência dentro do peso. Hoje o peso permitia uma potência um pouco mais reduzida, que teria até mais potência no caso de hoje. Comandante, uma pergunta final. Nessa bagunça que está a aviação mundial, nessa confusão, clima e expectativa que está a indústria da aviação comercial no mundo, para o grupo de voo da Varig ver incorporado o que existe de mais moderno, um 777, um 777, isso mexe com o grupo de voo, não mexe? Isso realmente é uma coisa que dá um ânimo.
pessoal fica muito esperançoso, né? E muitas coisas estão preocupando hoje o cenário da aviação no mundo inteiro, não é no Brasil só. Então isso realmente é alguma coisa à frente que a gente vê que a companhia, embora com a dificuldade que o mundo está passando, a companhia está lutando e vai conseguir. Eu acho que esse avião vai ser uma grande mudança na Varig, vai dar um grande impulso na operação da Varig devido a toda essa performance dele e tudo que ele pode oferecer ao passageiro. Obrigado, comandante Sérgio Gomes. Voltamos daqui a pouco. Programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT. Tenho um prazer de conversar a bordo do 777, do 777 da Boeing, novo avião, agora voando com as cores da Varig, com a bandeira do Brasil, e conversando com Osiris Silva, presidente da empresa, e principalmente o Osiris Silva, que é e tem o seu nome ligado à história da indústria aeronáutica brasileira. Ser presidente da Varig e poder dar essa contribuição, o senhor como comandante, como piloto, de trazer para os céus brasileiros um 777, um 777. O que representa isso para a história da Varig, doutor Osiris? Representa muito, né? Porque o passageiro hoje é extremamente volátil, muito bem informado, e ele não aceita o envelhecimento da frota como nós gostaríamos, né, do ponto de vista do investimento. De modo que quando se vem com um avião de nova tecnologia, que é uma novidade, e de um rejuvenescimento da frota, pode imaginar que isso tem um valor bastante grande para o mercado. E sobretudo porque é um avião que vai oferecer novas condições de conforto, novas condições de economia, e que vai permitir ajudar a empresa a recuperar posições num mercado que sofreu bastante depois dos ataques terroristas dos Estados Unidos. Doutor Osiris, o mercado vive um momento de apreensão, mas ao mesmo tempo a Varig compreendeu e está sendo reconhecida internacionalmente, não só pelo sistema financeiro, mas pela própria indústria aeronáutica, por estar fazendo o dever de casa como esse momento delicado está exigindo. Como é que tem sido esse esforço de adequar a Varig a essa nova ordem mundial da aviação comercial, além, é claro, dos problemas internos que a própria conjuntura que a economia brasileira gerou? Bem, isso passa por uma série de providências. E se nós quisermos fazer uma projeção para o futuro e vermos como que o transporte aéreo vai se comportar para o futuro, alguns cenários aparecem muito claramente e que podem determinar a estratégia da companhia de crescer nesta ou naquela direção, ou tomar esta ou aquela direção, eu diria, para poder continuar a crescer e prestar serviço. Eu chamo isso dos 3 pilares estruturais que nós temos a enfrentar. Um deles, evidentemente, é a estrutura das companhias brasileiras atuais, como elas operam no mercado nacional, mercado doméstico, e como é que elas reagem em relação aos condicionantes que são colocados pelas estratégias governamentais, pelo comportamento da sociedade. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, estrutural, é o referente à regulamentação. É cada vez consenso mais intenso no mercado internacional que não é possível os países operarem independentemente. As companhias têm um grau de interdependência tão sólido que não é possível mais se ter uma regulamentação que exija certas coisas no Brasil que não são exigidas lá fora, ou seja, alguma coisa lá fora que não seja exigida no Brasil. Nesse aspecto passa por ações governamentais que estão refletidas inclusive na ideia, na proposta colocada pelo governo brasileiro da criação de uma nova agência de aviação civil, que envolve a agência em si e que envolve um código, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que vai ser a linha
a legislação básica de balizamento da operação da agência. E o terceiro aspecto, que é extremamente importante do ponto de vista estrutural, é o grau de tributação que o setor pode ser submetido. Custo Brasil. Que no caso aqui no Brasil se cunhou essa expressão, né? Essa expressão custo Brasil foi cunhada pela indústria e que insiste que há necessidade que para que o país seja competitivo, que o custo Brasil seja cuidado. No nosso caso particular, nós prestamos um serviço público. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que o transporte aéreo é um serviço público e, como se diz no mercado internacional, em particular, o próprio presidente Bush já disse isso, mas o ex-presidente Clinton também insistia bastante nessa direção, que o transporte aéreo é um recurso vital da nação, sobretudo num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, como é o caso do Brasil. Então, nessas circunstâncias, se nós trabalhamos na infraestrutura, se nós executamos um serviço público, a condição competitiva operacional dentro dos 3 pilares que nós colocamos, isso é absolutamente essencial, porque os países hoje competem entre si. No passado, nós podíamos dizer, quando os mercados eram fechados, que as pessoas competiam entre si, as organizações, as empresas, mas hoje, com o mercado globalizado, com a abertura proporcionada pelas telecomunicações, fica muito claro que não é suficiente isso. Os países também têm que competir entre si. E para a competição dos países, nós temos que ter custo de infraestrutura barato, não só no transporte aéreo, mas no transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário, na energia, nas comunicações, afinal, em toda a infraestrutura, para que o país possa ser competitivo, que os custos desses insumos na nossa produção, que vá para o mercado externo, que jogue no mercado, no balanço de comércio exterior, que esses custos sejam os menores possíveis para que o país possa produzir produtos que venham competir no mercado internacional e financiando o desenvolvimento brasileiro, que hoje se torna cada vez mais essencial. Doutor Osiris, vamos dar um intervalo comercial e eu volto daqui a pouco direto e a bordo de um Boeing 777 da Varig. Voltamos daqui a pouco. Programa Graveta a bordo de um Boeing 777 da Varig, a mais nova aeronave da aviação comercial mundial, conversando hoje com Osiris Silva, presidente da empresa. Osiris, para finalizar, eu queria colocar uma questão relacionada às concessões. O transporte aéreo é uma concessão pública, mas não caberia ao governo zelar para que houvesse saúde para na vida de quem detém essas concessões e não se estabelecer uma concorrência predatória com um excesso de oferta que acabe prejudicando seriamente aqueles que estão investindo pesados. Exemplo, a Varig, para se manter competitiva, está trazendo um 777, que é um avião que representa um investimento direto e indireto altíssimo. A questão da demanda e principalmente regular essa demanda para que se tenha um mercado sadio, não seria uma missão do poder público? Olha, você está tocando num ponto extremamente sensível, porque isso aí é um dispositivo constitucional. Está na Constituição brasileira que é a obrigação do Estado, nas concessões de serviço público, assegurar o equilíbrio econômico da concessão. Isso efetivamente não é uma missão do governo, não. É uma obrigação constitucional que a lei maior do país obriga. Agora, eu não quero deixar uma impressão à opinião pública de que nós queremos, com esse tipo de colocação, ensejado pela sua pergunta, que nós estejamos querendo privilégios. Absolutamente não. O clima competitivo tem que ser mantido, as companhias precisam crescer e se desenvolver adequadamente para prestar serviço de acordo que também como é um requisito constitucional também de que a concessão seja exercida nas condições estabelecidas, mas que ela possa efetivamente satisfazer as necessidades do transporte público.
Eu entendo que hoje o transporte aéreo está satisfazendo o serviço público, mas à custa de perda dos empresários, o que coloca em risco a própria sustentação do serviço. Qualquer serviço que não seja autossustentado, a tendência dele é de enfraquecer ou mesmo de desaparecer. Então, nessa circunstância, eu diria, nós temos o dever constitucional de garantir o equilíbrio econômico. Nós, em particular, no setor privado que prestamos esse serviço à população, nós precisamos fazê-lo com correção. Agora, é importante que o governo assegure que as companhias tenham os mesmos pontos de partida e que ganhe a companhia melhor e que seja a mais capaz. Essa sua pergunta é extraordinariamente importante, ela vale como reflexão, mas de forma nenhuma deve ser entendido por aqueles que estão nos ouvindo que nós estamos buscando privilégio. Absolutamente não. Essa condição precisa ser atingida porque, do contrário, o próprio serviço entra em risco. Osiris, a bandeira Varig é, sem dúvida, a bandeira número 1 no mercado, não só doméstico, como internacional do país. E é uma bandeira que a Rio Sul incorpora a Varig ao nome, a Nordeste incorpora a Varig ao nome, e ao contrário de outras empresas que promoveram o fusionamento das operações regionais com as operações nacionais, a Varig manteve a sua bandeira uniforme e principalmente a sua bandeira presente nessas 3 marcas. Para finalizar, a liderança que o grupo exerce hoje, isso aumenta a responsabilidade de um gestor de um grande grupo como a Varig. Eu tenho inteira responsabilidade disso e procuro carregá-la e sinto que ela é pesada. Novamente, essa sua pergunta é extremamente interessante porque traz à baila, eu acho, uma das variáveis que eu considero das mais importantes nesse século XXI. Quer dizer, marca. Prestígio de marca, garantia de marca, capacidade de competir com marcas fortes. Se nós olharmos os países estrangeiros, como que um cidadão comum julga uns Estados Unidos, uma França, uma Itália, uma Inglaterra, uma Alemanha? Como que julga? Ou um Japão? Através da marca. Nós olhamos para os produtos em volta, aqui mesmo a bordo desse avião, o jornalista estava olhando uma quantidade de máquinas fotográficas de marcas japonesas, marcas alemãs. Em todos os lugares que nós vamos nas nossas ruas, vemos marcas de automóveis que não são nossas, coisas dessa natureza, e nós vemos que nós estamos sendo invadidos por marcas de outros países e que fazem com que a aferição e o respeito a esses países parta pelos produtos que eles colocam no mercado. Ora, o Brasil é um país pobre relativamente de marcas. Marcas importantes que nós temos no mercado internacional é uma Petrobras, hoje uma Embraer, uma Varig, e essas marcas evidentemente têm valor no mercado. Outro dia eu estava ouvindo um inglês descrevendo a importância das marcas. Ele estava dizendo que a marca Coca-Cola por si só vale no mercado internacional 16 bilhões de dólares. Eu acho pouco, eu tenho a impressão que vale mais. De modo que, nesse aspecto, nós temos que ter perfeita compreensão dessa responsabilidade. E é exatamente o que eu procuro fazer. Eu procuro o tempo inteiro carregar a marca Varig, indicando que essa marca Varig é algo mais do que uma simples empresa de transporte de passageiros. Ela é Varig Brasil, ela carrega a imagem do Brasil, realimenta a imagem do Brasil, ao mesmo tempo que a imagem do Brasil a realimenta. Por isso que eu luto muito e tenho insistido na nossa necessidade de que nós caminhemos para uma política de prioridade para o desenvolvimento econômico. Infelizmente, há 20 anos nós estamos razoavelmente estagnados. É uma pena isso. Nós temos que privilegiar o desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico é que traz o desenvolvimento desses atributos que caracterizam um povo, uma nação, que sejam suas marcas no mercado internacional, que nós possamos ter a visibilidade de países que estão participando desse jogo no mercado internacional. Eu realmente, está terminando, mas realmente há pouco tempo atrás estava conversando na França e numa palestra que eu estava fazendo, o presidente da mesa disse: engraçado, o senhor é uma pessoa que representa 3 das marcas mais importantes que o Brasil tem no exterior. O senhor foi presidente da Embraer, presidente da Petrobras e agora presidente da Varig. E realmente isso nos dá uma responsabilidade bastante grande. E está aí o 777 para que, pousando em Londres, pousando no exterior,
associe a marca Varig ao que existe de melhor em termos de aviação, que é o 777, aeronave landmark da nossa aviação comercial. Muito obrigado, Osíris. Essa conversa gravada a bordo, em pleno voo, com esse silêncio, voo de brigadeiro, com o Brigadeiro Grosso, inclusive, a bordo, voando entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, no voo inaugural do 777.